os nomes de todos os convidados presentes no banquete, de todos os pratos servidos e depois, comovida pelas suas ardentes súplicas, deixei que se fosse. A senhora está me levando ao ridículo. Todos se riem de mim. Por quê? O que o senhor está fazendo? Estou caído em profundo sono em cima da toalha da mesa. No dia seguinte, confuso e humilhado, foi ele procurar-me e perguntou: foi a senhora que ontem à noite atuou sobre mim? Eu me achava num jantar em casa do Sr. Vatspilitz e, terminada a refeição, caí inesperadamente em profundo sono, com a cabeça entre as mãos. Os convidados tentaram acordar-me, sem o conseguir. Estou certo de que a senhora preparou-me uma grande peça. Não quero ocultar, respondi que ontem resolvi aceitar o seu desafio, impondo-lhe que fizesse o que lhe parecia impossível forçá-lo a fazer. Gostou da sopa branca? E o peixe, estava bom? Que me diz do pão doce? Ele ficou perturbado ao ouvir-me enumerar os pratos servidos no jantar, e o seu espanto subiu ao máximo quando lhe mostrei a folha de papel escrita com o que me ditou. Devo declarar que não tenho costume de proceder assim com os vivos, mas sou uma pessoa terrível quando me desafiam a fazer alguma coisa. Casos 12 a 19 limito-me a expor uma série de episódios, os mais interessantes desses subgrupos, não só pelo valor intrínseco, mas ainda porque são narrados pelo célebre escritor e jornalista inglês William Stead. Como se sabe, possuía ele, em grau notabilíssimo, a faculdade mediúnica da escrita automática, psicografia, pela qual lhe foi ditado o livrinho de ouro de revelações transcendentais intitulado Letters from Julia. Além disso, conseguia sistematicamente entrar em relações mediúnicas e conversar, livremente, com pessoas vivas que se achavam à distância, obtendo muitas vezes confissões e informações que as mesmas pessoas nunca lhe teriam confiado, em condições normais. Ele nunca havia pensado na possibilidade de conversas supranormais de tal natureza e foi a personalidade mediúnica de Julia que lhe sugeriu essa ideia, a título de experiência. Numa famosa conferência realizada na sede da London Spiritualist Alliance, em 1893, conta ele, nas seguintes palavras, o seu começo nessa espécie de experiências. Certo dia Julia escreveu: por que te surpreendes que eu possa servir-me da tua mão para escrever a minha amiga? Qualquer um pode fazê-lo. E eu lhe perguntei: que queres dizer com este qualquer um? Ao que ela respondeu: qualquer um, isto é, qualquer pessoa pode escrever com a tua mão. Perguntei ainda: queres dizer qualquer pessoa viva? E ela replicou: qualquer amigo teu pode escrever com a tua mão. Ao que observei: queres dizer que se eu puser a minha mão à disposição de qualquer amigo distante poderá ele servir-se dela do mesmo modo que tu fazes? E ela respondeu: sim, experimenta e verás. Ora, parecia-me difícil a tarefa, mas resolvi fazer a tentativa e os seus resultados foram imediatos e assombrosos. Pus minha mão ao dispor de amigos que residiam a diversas distâncias e notei que quase todos eles se achavam em condições de se comunicarem, embora variasse muito a capacidade de manifestação. Alguns escreviam logo correntemente, com as suas próprias características de estilo, de forma, de caligrafia, desde as primeiras palavras, e prosseguiam desembaraçadamente como se estivessem escrevendo uma carta normal. Confiavam nos seus pensamentos, informavam-me que tinham intenção de virem consultar-me ou diziam como haviam passado o dia, mas em tais conversações, já por si mesmas tão assombrosas, o que mais me surpreendia era a inconcebível franqueza de alguns amigos meus dos quais eu conhecia a sensibilidade, a moderação e a reserva de que eram dotados. Eu estava bem certo de que nunca me teriam confiado certos segredos ou certas dificuldades financeiras e, entretanto, me declaravam, com toda a sinceridade, que se achavam em aperturas econômicas ou me confessavam, sem disfarces ou reservas, outras coisas íntimas, de várias naturezas. Tal circunstância me parecia tão séria, do ponto de vista da convivência social, que um dia pedi explicações a Julia, nos seguintes termos: os resultados que estou obtendo no meu novo campo de investigações estão me preocupando seriamente, pois me parece que não haveria mais segredos neste mundo se os outros procedessem como eu. Ao que ela respondeu: oh, não. Estás exagerando, pelo que objetei. Então como se explica que, por meio de minha mão, um amigo me revela segredos que pelas vias normais nunca confessaria? Deu-me ela uma explicação que não desejo citar como definitiva, mas simplesmente como uma explicação de Julia escrita por minha mão e que certamente não era produto do meu subconsciente, porque eu nunca havia pensado naquilo. Disse ela: vossa personalidade real, ou espiritual,
Não confiará nunca a ninguém, por via mediúnica, coisas que considera dever conservar secretas e, se algumas vezes confia em incidentes mais ou menos íntimos, faz isto em plena consciência. A diferença é que a vossa personalidade real, ou espiritual, pensa e julga, com relação ao valor intrínseco de um fato, de modo muito diferente de vossa personalidade normal. Perguntei, que queres dizer com a expressão personalidade real, ou espiritual? Respondeu, vossa personalidade real, ou espiritual, o que chamais o vosso eu, inspeciona tanto a vossa mente consciente quanto a subconsciente, empregando a seu gosto uma e outra. Vossa mente consciente serve-se das faculdades sensoriais para se comunicar com os seus semelhantes quando estes se acham ao alcance das mesmas faculdades, que, portanto, são muito rudimentares em sua potencialidade. Não se dá o mesmo com as faculdades sensoriais da mente subconsciente, que são já um instrumento de comunicação muito mais sutil, refinado e eficaz, porquanto permanecem sempre como instrumento a serviço de vossa personalidade espiritual, que quando deseja comunicar-se com alguma pessoa à distância, serve-se da mente subconsciente. Esta, porém, não se dá a tarefa absurda de revelar a outrem o que realmente deve ser mantido em segredo, tanto como não o faria, normalmente, pela conversação. Em suma, vossa personalidade real, ou espiritual, é senhora absoluta de seus instrumentos de comunicação. Perguntei-lhe ainda, como tais comunicações são produzidas. E assim ela respondeu, como? Os espíritos do universo inteiro acham-se em contato entre si, de modo que podeis falar com a personalidade espiritual de qualquer pessoa no mundo, sem limite algum de distância, com a condição única de tê-la conhecido pessoalmente. Se podeis falar com uma pessoa que encontrardes na rua, pelo fato de lá conhecerdes, podereis, pela mesma razão, conversar com ela em qualquer parte do mundo em que ela se achar, convidando-a a escrever pela vossa mão. Pode o caso ser devido à minha mediunidade imperfeitamente desenvolvida, mas o fato é que não consigo entrar em relações mediúnicas com todos os meus amigos e encontro grande diferença no valor intrínseco de suas comunicações. Assim, por exemplo, há alguns que me dão informações pessoais tão extraordinariamente exatas que, em 100 afirmativas, só encontro uma única inexata. Há outros, ao contrário, que se manifestam com as suas características pessoais e firmam as mensagens com seu nome e, todavia, transmitem informações completamente falsas. De qualquer modo, a maioria deles demonstra a máxima exatidão ao transmitir as suas notícias. Em se tratando de notícias, nota-se um fato curioso: se eu peço a um amigo de Glasgow notícias de sua defluxão facial, responde-me ele com escrupulosa exatidão, ou que está piorando, ou que os tumores estão abertos, e que seu rosto está coberto com um cataplasma, e subscreve as mensagens com a sua própria assinatura. E quando me encontro com tal amigo em carne e osso e lhe mostro a sua escrita, ele absolutamente não se recorda de ter conversado comigo. Pedi a Júlia esclarecimentos nesse sentido, formulando nos seguintes termos a minha pergunta: como se explica aqui, quando pergunto ao meu amigo sobre a sua doença facial, ele responde dando informação exata a respeito do seu estado e, contudo, não se lembra de ter se comunicado comigo. Se a nossa personalidade espiritual não transmitisse nunca informações em plena consciência de o fazer, como se explica que os amigos me forneçam informações que ignoram ter fornecido? Respondeu-me ela: quando vos dirigis mediunicamente a um vosso amigo, a sua personalidade espiritual responde, empregando as faculdades mentais subconscientes e não as faculdades conscientes ou cerebrais e, naturalmente, não tome o cuidado de comunicar à mente consciente ou cerebral, que deu essa informação servindo-se, para isso, das faculdades mentais subconscientes porque, absolutamente, não é necessário fazê-lo. Se achasse útil, então o amigo se recordaria. Lide, 1893. Pags. 134 a 143. Detenho-me aqui com as citações da interessante conferência de William Stead, citações estas que me parecem necessárias para maior esclarecimento dos fatos que me disponho a citar. Começo por um breve incidente obtido por William Stead no começo das suas novas experiências. O distante paciente escolhido foi uma distinta escritora que colabora na Revue Wolf Reviews e que em pouco tempo se tornou um dos melhores correspondentes espirituais de Stead. Ela correspondia imediatamente aos convites espirituais deste último, em qualquer lugar em que se achasse, iniciando conversações interessantíssimas, porque exuberantes em provas de identificação pessoal. Extrai o presente incidente do vol. 9. Pag.
53, dos Proceedings of TSPR. O relato é escrito por William Stead, o qual se expressa nestes termos: como permanecesse um tanto incrédulo, comecei a fazer experiências pensando numa moça de Londres, que escolhi porque existiam entre mim e ela laços de simpatia recíproca, e a prova produziu maravilhosos resultados. Minha amiga não encontrava dificuldade alguma em servir-se da minha mão para dar as suas notícias, expressando-se com o seu humor do momento. Uma vez, enquanto a minha amiga, que aqui chamarei de senhorita Summers, estava ditando uma mensagem, eu a interrompi bruscamente, perguntando-lhe: é você mesma que está escrevendo com a minha mão, ou sou eu que estou conversando com a minha subconsciência? Minha mão escreveu, provar-lhe que sou eu realmente quem está escrevendo. Neste momento estou sentada diante da mesa e tenho nas mãos um objeto que amanhã levarei ao seu escritório. Será um pequeno presente que você terá de aceitar de mim. E a imagem de um velho cardo. Interrompi: como é mesmo? Um velho cardo? Sim, exatamente um velho cardo. Representa uma grata recordação de minha vida e é por isso mesmo que tenho muito carinho por ele. Amanhã eu o levarei à sua casa e lhe explicarei tudo melhor, de viva voz. Tenho a pretensão de pensar que o aceitará. No dia seguinte, minha amiga veio ao meu escritório e eu lhe perguntei logo se me havia trazido um pequeno presente. Respondeu que não, que havia pensado em trazer, mas havia acabado por deixá-lo em casa. Perguntei-lhe em que consistia e ela respondeu que se tratava de um presente tão absurdo que não desejava nomeá-lo. Eu insisti e finalmente ela explicou que se tratava de um pedaço de sabão. Fiquei profundamente decepcionado com o aparente insucesso e lhe confessei. Ela, porém, replicou com surpresa: é deveras extraordinário. Tudo sucedeu como está escrito nesta folha de papel e trata a si mesmo de um cardo, e mais, de um cardo velho, que está impresso, porém, num pedaço de papel. Amanhã eu trarei. O cardo representa algo importante nas recordações de minha vida. E então narrou um incidente pessoal relativo ao cardo. No dia seguinte levou-me o pedaço de sabão sobre o qual se distinguia, efetivamente impressa, a imagem de um velho cardo. O professor Mies confirma o episódio nos seguintes termos: foi-me narrado um incidente pessoal ligado à imagem do velho cardo, cuja significação completa estava na imagem sobre o pedaço de sabão. A senhorita Summers havia pensado em levá-lo ao Sr. Stead antes que a mão deste último houvesse escrito o informe e, provavelmente, pensou o mesmo no momento preciso em que Stead escrevia. No caso exposto, o incidente da identificação pessoal destinado a provar a Stead que não se tratava de uma mistificação da subconsciência dele, e sim de uma conversa real com a personalidade espiritual da senhorita Summers, alcançou bem a sua finalidade, visto que o presente prometido a título de prova em tal sentido consistia numa coisa de natureza tão excepcional, que não pode ser explicada pela hipótese das coincidências fortuitas. É, de fato, claro, que uma imagem de cardo velho não é objeto que se costuma dar de presente. Observo, além disso, que no incidente em apreço, como em outros, sucedidos com a mesma sensitiva, esta parece ter entrado em relação mediúnica com Stead durante o estado de vigília, o que não significa, porém, que o incidente se tenha desenvolvido precisamente assim, antes de tudo, porque em nenhuma das experiências em exame houve testemunhas que pudessem certificar-se de que a sensitiva não tivesse cochilado e, depois, porque, mesmo que tais testemunhas existissem, não teriam grande valor teórico, visto que uma pessoa pode muito bem passar para um estado de sonambulismo em vigília sem que os presentes o percebam. O principal ensino teórico é extrair-se do caso exposto, ou, melhor, a confirmação ulterior de um ensino teórico já extraído dos casos precedentes e que será mais do que nunca confirmado nos que seguem, consiste no fato notório e indubitável de, nas comunicações mediúnicas entre vivos, tratar-se de verdadeiras e próprias conversas entre duas personalidades espirituais subconscientes, conversas transmitidas à personalidade consciente do médium por meio da escrita automática. É, pelo contrário, verifica-se não poder tratar-se de faculdades telepático-clarividentes dos médiuns, que iriam colher segredos sepultados nos recessos das subconsciências alheias, selecionando-as no meio de um montão inextrincável de recordações ali existentes em estado latente. Nada mais insustentável do que esta última versão, pois que tudo concorre para sustentar que os médiuns não compreendem nada e nada escolhem, mas simplesmente conversam com a personalidade subconsciente ou espiritual dos vivos distantes, do mesmo modo que conversariam normalmente com os próprios vivos,
salvo a diferença de se mostrarem as personalidades espirituais dos vivos, quando conversam mediunicamente, muito menos reticentes do que as personalidades normais dos mesmos quando conversam de viva voz. Isto pela razão de que, quando os vivos se encontram em condições transitórias de espíritos desencarnados, não atribuem importância a certas conveniências sociais a que os espíritos encarnados dão demasiada importância. Deve-se ter bem firme na mente o ensino teórico supracitado, pois é fato positivamente verificado que, nas manifestações mediúnicas de vivos, trata-se de uma conversa entre duas personalidades espirituais subconscientes. Segue-se daí que as mesmas manifestações se transformam em provas decisivas de identificação pessoal dos vivos comunicantes, provas que, por sua vez, confirmam também, respectivamente, as manifestações análogas pelas quais se obtém provas de identificação pessoal dos mortos. Supondo-se, entretanto, como fantasiam os opositores à hipótese espírita, que, nas comunicações mediúnicas entre vivos, os médiuns extraem das subconsciências destes as notícias que fornecem sobre a sua vida particular, deveriam ser interpretadas, de modo análogo, as provas em favor da identidade dos mortos, considerando-as um noticiário de fatos privados, surrupiados pelos médiuns às subconsciências dos vivos que conheceram o morto que se diz presente. Tal coisa tornaria mais difícil a demonstração rigorosamente científica das provas de identificação espírita. Note-se que digo mais difícil somente e não teoricamente impossível, como pretendem alguns opositores. E digo assim porque tal demonstração se apoia solidamente em algumas modalidades de manifestação mais do que suficientes para distinguir as comunicações dos vivos daquelas dos mortos, como demonstraremos nas conclusões. De qualquer maneira, repito que a hipótese de uma clarividência telepática especial, que possa selecionar à distância em alguma subconsciência alheia as notícias necessárias aos médiuns com a insulsa finalidade de se mistificar a si mesmo e aos outros, é puramente fantástica e cientificamente insustentável, por isso que destituída de qualquer fundamento na prática, sem contar que, se quisessem explicar, com essa hipótese, os casos de identificação pessoal dos mortos, dever-se-ia pressupor que os médiuns conseguem selecionar nas subconsciências alheias coisinhas insignificantes, ocorridas, algumas vezes, mais de um século antes, sucedidas, não com a própria pessoa examinada pelo médium e sim com outras pessoas dele conhecidas. E isso mesmo quando vivo em exame já esqueceu completamente há muitos anos as ninharias em questão, o que o médium descobriria, selecionaria e surrupiaria igualmente da subconsciência de tal pessoa. Francamente, nada disto é sensato e parece incrível que tenhamos de levá-lo a sério, porque se encontram eminentes cientistas que acolhem, favoravelmente, tais fantasias. Passando a outras experiências com a mesma sensitiva, menciono aqui a narrativa de uma visita ao Windsor, feita pela senhorita Summers, transmitida mediunicamente a Stead, do qual se achava a 250 milhas de distância. Em 15 de outubro de 1893, pôs-se diante da mesa, dirigindo o pensamento para sua correspondente espiritual. Sua mão começou então a escrever o seguinte: faz um dia esplêndido. Parti da estação de Paddington pelo trem de 1h15. Cheguei a Windsor, visitei o castelo, gozamos da vista desde o terraço e passamos logo a visitar a capela de São Jorge. Tinha desejado fazê-lo detidamente, porém, por falta de tempo, passei para o parque, em busca do seu célebre carvalho, sem chegar a encontrá-lo. Gamos saíam de todos os lados. Errei pelo bosque, encontrando um velho carvalho, mas não era o que procurava. Gastei 3 shillings de trem, meia coroa em comida, 6 pence de telegrama e ônibus, num total de 5 shillings e 10 pence. William Stead, muito oportunamente, observa, tais informações se verificaram exatas, a hora da saída do trem, a sucessão dos fatos, os gastos, tudo exceto a soma, em que se enganou. Curioso esse erro de soma, frequente nas comunicações entre vivos e mortos, erro que provavelmente não depende de interferências subconscientes, senão de um mau cálculo da personalidade normal da senhorita Summers, acolhido pela personalidade subconsciente. Citarei ainda um exemplo tomado das experiências com a senhorita Summers, que servirá para convalidar quanto se disse sobre a sinceridade, sem reservas, com que as personalidades subconscientes confiam a um terceiro os seus casos mais delicados. Em 20 de setembro de 1893, Stead, como de costume, dirigiu seu pensamento à senhorita Summers, pedindo notícias. Imediatamente sua mão escreveu o seguinte: hoje, para mim,
É um dia de tristes ilusões. Em paga do meu trabalho recebi uma quantia bem inferior à que esperava, de modo que passo por dificuldades econômicas. Não lhe quis dizer nada, pois sabia que me daria o que me faz falta, mas não o quero. Entre outras coisas, devo 3 libras ao senhorio, mas logo lhe pagarei. Eu lhe disse, mandar-lhe-ei o que lhe faz falta. Não, não o aceitarei. Devolverei a quantia, pois não quero ser uma colaboradora mercenária. No dia seguinte, enviei à casa da senhorita Summers uma pessoa de toda a minha confiança, a qual me confirmou tudo o que havia sido escrito mediunicamente. Aconteceu, porém, que quando a senhorita Summers soube que eu me havia inteirado de suas dificuldades econômicas, teve um grande desgosto. Pelo caso exposto, vê-se que nas experiências em exame não pode tratar-se de clarividência telepática, mas de verdadeiro diálogo entre duas personalidades subconscientes. Observe-se que, quando o Stead disse, mandar-lhe-ei o que lhe faz falta, a senhorita Summers respondeu, não, não aceitarei, resposta que implica uma ação dialogada no presente, e de nenhuma forma uma seleção de recordações latentes na subconsciência alheia. E, como o diálogo se mostrou verídico, não é o caso de invocar a hipótese das chamadas novelas subliminais ou subconscientes. O caso que segue se deu entre o Stead e seu próprio filho, quando se achava no Reno, em viagem de recreio. Escreve o pai. Meu filho levava consigo uma Kodak que, como com frequência acontece, ficou sem chapas, de maneira que nos escreveu pedindo-as. Filas enviar e, quando já haviam transcorrido os dias necessários para o seu recebimento, interroguei-o mediunicamente, respondendo ele que as esperava com impaciência, pois não haviam chegado. Pedi informações e disseram-me que as chapas tinham sido enviadas. Porém, 2 dias após, meu filho escreveu por minha mão, por que não me remete as chapas? Informei-me mais uma vez e soube mais uma vez que as chapas tinham sido expedidas havia já uma semana. Deduzi que minha mão estava sendo influenciada por interferências subconscientes e não quis provocar novos ditados de meu filho. Quando, porém, voltei para casa, soube com espanto que as chapas não tinham chegado ao seu destino e que as 2 perguntas impacientes ditadas, em seu nome, pela minha mão em Wimbledon, correspondiam exatamente ao estado de ânimo de meu filho, quando se encontrava em Beauport. No caso exposto, e do ponto de vista da autenticidade das comunicações mediúnicas entre vivos, é interessante a circunstância de que Stead tinha a certeza de que as chapas fotográficas já haviam sido expedidas, certeza esta irreconciliável com a hipótese de uma mistificação subconsciente, pois em tal caso o pai devia ter se sugestionado no sentido da própria certeza e provocar uma resposta conforme a mesma e, ao contrário, como a realidade era outra, a resposta do filho vinha de acordo com a realidade, a qual confirma que realmente existia o diálogo mediúnico. O episódio seguinte se deu com uma pessoa que ignorava o fato de Leon Stead fazer experiências de comunicação mediúnica entre vivos, não havendo com a mesma laços especiais de família ou de simpatia. Escreve ele, poder-se-ia objetar que meu filho ou a senhorita Summers sabiam que eu tencionava fazê-los escrever com a minha mão, porém não se pode dizer o mesmo no caso seguinte, em que se trata de uma senhora estranha e com a qual eu só havia falado uma vez. Há alguns meses eu me achava em Redcar, no norte da Inglaterra, e fui à estação esperar a referida senhora, colaboradora da Revue Wolf Reviels, que me havia escrito informando que chegaria ali pelas 3 da tarde. Eu era hóspede de meu irmão, cuja casa se encontrava a uns 10 minutos da estação. Quando faltavam cerca de 20 minutos para as 3, pensei que, com a expressão ali pelas 3 da tarde, aquela senhora queria significar algum tempo antes da hora indicada e, como não tinha no momento um guia de horário das estradas de ferro, dirigi meu pensamento para a senhora, pedindo que me informasse, por intermédio de minha mão, a hora precisa da chegada do trem. É preciso notar que era a primeira vez que eu tentava a experiência com ela, e a resposta veio logo, dizendo que o trem chegaria às 3:10. Não havia tempo a perder, porém, antes de sair de casa, quis saber em que estação se achava ela naquele momento. Minha mão escreveu, neste momento o trem entra na curva antes da estação de Redcar. Dentro de 1 minuto chegaremos. Perguntei ainda, por que tanto atraso? Não sei por quê. Deteve-se muito na estação de Middlesbrough. Guardei o papel e fui para a plataforma, o trem aparecia. Quando a senhora desceu, perguntei-lhe, por que tanto atraso? Ignoro o motivo. O trem se deteve muito na estação de Middlesbrough e respondeu-me. Então eu lhe dei o papel para ler. Ela confirmou tudo o que eu havia escrito,
acrescentando que não tinha nenhuma lembrança de ter sido interrogada telepaticamente por mim, nem de haver respondido. No episódio narrado fica bem clara a autenticidade do fenômeno de comunicação entre vivos, como também de se haver desenrolado uma conversa verdadeira e própria, entre duas personalidades espirituais subconscientes. O episódio torna oportuna uma discussão ulterior para esclarecimento do acerto de que, quando uma pessoa entra em relação psíquica e conversa mediúnica com outra pessoa distante, deve necessariamente cair em sonolência notória ou disfarçada. De fato, no caso em apreço, nota-se que a amiga de William Stead teve de responder às suas perguntas em 2 tempos diversos e que em ambas as vezes o fez imediatamente. Surgem, portanto, os seguintes quesitos: é lícito admitir-se essa rapidez na passagem do estado normal à condição de inconsciência e vice-versa? Parece que sim. Durante a conferência de Stead em London Spiritualist Alliance, foram formulados tais quesitos, e o reverendo G.W. Allen narrou, a propósito, o seguinte incidente pessoal que tende a demonstrar essa possibilidade. Tinham de extrair-me 2 dentes molares e fui aconselhado a submeter-me à ação do clorofórmio. Eu me achava em estado de convalescença de grave enfermidade sob a suspeita de que, em tal estado de saúde, o clorofórmio me faria mal, tornava-me um tanto hesitante. Quando começaram a aplicar-me o anestésico, fui tomado de um grande pânico e tirei a máscara, exclamando, não aguento, não quero tomá-lo. O médico que me estava cloroformizando disse-me, fez muitíssimo mal em retirar a máscara, porque estava a ponto de adormecer. Experimente de novo e lhe garanto que tudo correrá bem. Igualmente, a enfermeira, por sua vez, também me animava e por isso me decidi a submeter-me à prova, mesmo com o risco de sucumbir. Ajustaram-me de novo a máscara e respirei profundamente algumas vezes, depois levantei-me de um salto e sentei-me no leito, exclamando, é inútil tentar a prova. Não posso adormecer. O doutor disse-me, faça o favor de lavar a boca com esta solução. Perguntei-lhe, por quê? Acrescentou ele, porque já lhe extraímos os dentes. Pois bem, eu teria jurado por qualquer tribunal de justiça que não havia perdido a consciência um só momento. E, ao contrário, tinha ficado inconsciente o tempo preciso para me extraírem 2 dentes. Assim sendo, não é perfeitamente admissível que se possa realmente passar a outra condição de existência por um tempo mais ou menos curto, sem disso conservar recordação alguma. Leeds, 1893, pag. 42. Este incidente pessoal, narrado pelo reverendo G.W. Allen, é muito instrutivo e me parece bastante para demonstrar a possibilidade de uma pessoa entrar em condições de sonambulismo mais ou menos vigilante durante o período de uma conversa mediúnica entre vivos, sem absolutamente recordar-se disso. No seguinte episódio trata-se de uma pessoa que, depois de ter se mostrado reticente com o Sr. Stead ao confiar-lhe suas dificuldades econômicas, fala-lhe sem reservas do assunto, por via mediúnica. William Stead assim o relata, em fevereiro passado, 1893, encontrei-me, numa viagem por estrada de ferro, com um cavalheiro que eu havia casualmente conhecido há pouco tempo. Sabia, de modo vago, que nos últimos tempos ele se achava mergulhado em graves preocupações, de maneira que a nossa palestra se tornou um tanto confidencial e tive notícia de que aquelas preocupações eram de ordem financeira. Então lhe disse não saber como lhe poderia ser útil, mas, de qualquer modo, rogava-lhe que me confiasse francamente em que condições se encontrava, quais as dívidas que tinha e de que créditos ou importância poderia dispor. Respondeu-me que não gostaria de entrar em tais particularidades e então abstive-me de insistir. Separamo-nos na estação seguinte. Naquele mesmo dia recebi uma carta dele, pedindo-me desculpas por ter se mostrado tão reservado, talvez até descortês, e explicava que realmente não podia responder o que eu lhe havia perguntado. Recebi a carta às 10 horas da noite e, perto das 2 da manhã, antes de deitar-me, sentei-me à mesa e, dirigindo-lhe o pensamento, perguntei, o senhor não teve a força moral de declarar-me, face a face, quais eram as suas condições financeiras, mas agora pode confiar-me tudo, escrevendo pela minha mão. Diga-me, pois, como se acha e quanto deve? Resposta, os meus débitos se elevam a 90 libras. Tendo eu perguntado se a cifra estava certa, veio a resposta por extenso, 90 libras esterlinas. Perguntei, é só isto? Sim, respondeu, e não sei, na verdade, como poderei pagá-la. Quanto pensa que poderá apurar na pequena propriedade que me falou? Espero apurar 100 libras, mas talvez não seja possível. De qualquer modo,
Preciso vendê-la por qualquer preço. Oh! Se eu conseguisse um jeito de ganhar a vida, estaria disposto a aceitar qualquer trabalho. De que soma teria necessidade para viver? Creio que não poderia viver com menos de 200 libras por ano, porquanto não sou eu só. Tenho de manter os meus velhos pais. Se fosse eu só, poderia sustentar-me com 50 libras, mas ao aluguel da casa e as roupas. Chegarei um dia a ganhar tal importância. No dia seguinte fui procurar meu amigo e ele, logo que me viu, disse: espero que não se tenha ofendido por haver me recusado a confiar-lhe a situação em que me encontro. Na realidade, o meu sentimento era não incomodá-lo com as minhas lamúrias. Respondi-lhe: absolutamente não me ofendi e, por minha vez, espero que não se ofenda quando souber o que fiz. Então expliquei-lhe, resumidamente, os métodos de comunicação telepático-mediúnicos e depois acrescentei: não sei se no que escreveu por minha mão há alguma palavra verdadeira e hesito em comunicar-lhe. Acima de tudo porque a soma que me foi ditada como sendo a do total das dívidas é muito pequena para ser exata, ainda mais levando em consideração a depressão moral em que se acha mergulhado. Portanto, antes de tudo, vou ler a cifra em questão. Se estiver certa, terei de considerar tudo como produto de uma mistificação inconsciente em que nenhuma parte terá tomado a sua personalidade. Embora incrédulo, ele manifestou interesse no caso, e assim prossegui, antes de ler a comunicação. É preciso que faça mentalmente o cálculo da soma total de suas dívidas, da soma que espera apurar com a sua propriedade, da soma anual que lhe seria necessária para viver, se fosse só. Ele se concentrou e disse em seguida: já pensei em tudo. Tirei então do bolso a comunicação e li: o total de suas dívidas é de 90 libras. Ele estremeceu e exclamou: está certo, embora eu tenha pensado em 100 libras, porque havia incluído as despesas correntes. Continuei: visto achar-se exata a soma de suas dívidas, vou prosseguir na leitura, espera apurar 100 libras na propriedade. É verdade. É mesmo esta quantia em que penso, embora houvesse hesitado em declará-la, porque a julgo exagerada. O senhor me afirmou que, com o seu encargo de família atual, não poderia viver com menos de 200 libras por ano. Exatíssimo. É precisamente isto. Mas o senhor acrescentou que, se fosse sozinho, poderia viver com 50 libras anuais. Muito bem. Nesse momento eu estava pensando em 1 libra por semana. Minha mão escreveu, portanto, exatamente o pensamento de uma pessoa do meu conhecimento, à distância de várias milhas, poucas horas depois que a mesma pessoa me havia escrito, desculpando-se por não ter tido a coragem de confiar-me as informações que eu lhe havia pedido. Miers pediu a STEAD que obtivesse o testemunho escrito do seu amigo a fim de colocá-lo nos arquivos da Society for Psychical Research, no interesse das pesquisas psíquicas. STEAD obteve-o e Miers publicou tudo nos Proceedings of TSPR. Vol. 9, Pag. 57, suprimindo-lhe o nome, mas declarando que o revelaria particularmente a quem lhe o pedisse. Eis a carta do amigo de STEAD, 6 de abril de 1893. Prezado Sr. STEAD, recebi o seu relato e nada tenho a opor que seja encaminhado à Society for Psychical Research, pois os informes nele contidos são escrupulosamente verdadeiros. Eu ignorava inteiramente a sua experiência e soube dela no dia em que o senhor me confiou. O resultado da própria experiência causou-me grande impressão, uma vez que sabia muito bem que o senhor não podia conhecer coisa alguma sobre os meus negócios nem sobre a importância de minhas dívidas, o valor da minha propriedade e os meus projetos de vida. E J. O caso exposto difere substancialmente dos outros, porém é mais importante do que eles sob o ponto de vista teórico, devido à maior eficiência demonstrativa, levando-se em conta a duração incomum do diálogo mediúnico e das minuciosas informações particulares obtidas de uma pessoa que horas antes havia dito verbalmente a STEAD não querer chegar a confidências sobre o delicado problema de suas aflições econômicas. Entre as informações obtidas mediunicamente por STEAD e as que foram verbalmente narradas pela própria pessoa, encontram-se leves diferenças na forma em que foram concebidas pelas duas personalidades subconsciente e consciente do mesmo indivíduo, porém nenhuma diferença na substância, que corresponde exatamente. Diante de um diálogo verídico tão prolongado e tão detalhado, quem ousaria ainda sustentar que as comunicações mediúnicas entre vivos se realizam por meio de uma presumida faculdade de clarividência telepática ou de telenesia capaz de insinuar-se nos mais recônditos recessos das subconsciências alheias com o fim de surrupiar-lhes os elementos necessários para representar uma falsa personalidade de vivo? Tudo isso não passa de uma fantasia gratuita,
mesquinha e insulsa, enquanto que a explicação racional dos fatos brota dos próprios fatos e que se trata realmente de duas personalidades espirituais que conversam uma com a outra. Daí se segue que, se as hipóteses da clarividência telepática e da telenesia devem ser excluídas como insuficientes para explicar as manifestações dos vivos, então com maior razão devem ser excluídas igualmente na explicação das manifestações de mortos, nas quais os elementos necessários para representar uma falsa personalidade do morto deveriam ser surrupiados nas subconsciências de pessoas desconhecidas do médium, espalhadas por diversos lugares do mundo. Em outros termos, parece logicamente inevitável que, para a explicação das manifestações dos mortos, deve-se preferir a hipótese que harmoniza perfeitamente com as modalidades pelas quais se verificam as manifestações dos vivos, porque estes últimos fornecem a única base sólida de toda a interferência científica em tal ordem de pesquisas. Como nas manifestações dos vivos, são estes que prestam aos médiuns, ou aos assistentes por via dos médiuns, as informações pessoais próprias para provar a sua identidade pessoal. Assim também nas comunicações dos mortos, são estes que comunicam aos médiuns, ou por via dos médiuns, os fatos destinados a provar a sua identidade pessoal. Em suma, a argumentação essencial no presente debate consiste no seguinte: os traços característicos de uma conversa entre duas personalidades espirituais surgem como fundamento em ambas as categorias de manifestações, de sorte que, se esses traços característicos correspondem a um fato cientificamente provado no caso das manifestações dos vivos, não é possível deixar de concluir que correspondam igualmente a um fato real e verificado nas manifestações dos mortos. Isto, bem entendido, sempre com a condição de apurar-se que sejam verídicas as informações recebidas e ignoradas por todos os presentes, em ambos os casos. Do que vimos expondo, segue-se que a hipótese contrária deve ser excluída porque não corresponde à modalidade pela qual os fatos se produzem. A favor das considerações expostas, militam outras circunstâncias importantes de ordem geral, de que trataremos, em síntese, na conclusão desta obra. De um longo artigo que William Steig publicou na edição de janeiro de 1909, de sua revista T Review of Reviews, extrai o seguinte episódio: uma senhora amiga minha, tratava-se da senhorita Summers, que escreve de longe por minha mão com mais facilidade do que com a sua própria, passar o fim de semana em Elsmere, aldeia que fica a 30 milhas de Londres. Tinha ela de vir almoçar em minha casa na quarta-feira se já houvesse regressado à cidade. Segunda-feira à tarde quis informar-me a respeito e, colocando a pena sobre o papel, perguntei-lhe mentalmente se já se achava em casa e minha mãe escreveu o seguinte: sinto muito ter de informar-lhe que fui vítima de um incidente bem deplorável e de que tenho vergonha de lhe contar. Parti de Elsmere às 2h27 da tarde num carro de segunda classe, no qual vinham outras duas senhoras e um homem. Na estação de Godalming desembarcaram as senhoras e eu continuei a viagem com o tal homem, o qual se levantou e veio sentar-se ao meu lado. Espantei-me e o repeli, porém ele não quis afastar-se e, em dado momento, tentou beijar-me. Fiquei furiosa e atracamo-nos em luta corporal. Na luta, tomei-lhe o guarda-chuva e dei-lhe repetidas pancadas, mas ele o quebrou e comecei a ter medo de ser vencida, quando o trem parou a alguma distância da estação de Clifford. O homem ficou atemorizado e deixou-me livre, fugindo do carro antes que o trem chegasse à estação. Fiquei muito cansada, mas não larguei o guarda-chuva. Mandei imediatamente meu secretário à casa dessa minha amiga, com um bilhete em que expressava o meu pesar pela agressão que ela sofrera, acrescentando por mim: acalme-se e na quarta-feira me traga o guarda-chuva pertencente ao homem. Respondeu-me ela: sinto muito saber que o senhor está informado do que me aconteceu, porque estava decidida a não contá-lo a pessoa alguma, porém o guarda-chuva era meu e não dele. Quando na quarta-feira ela veio ao almoço, confirmou a absoluta exatidão de todos os detalhes escritos pela minha mão sobre a aventura a ela sucedida e me mostrou o guarda-chuva, que era dela e não do agressor. Como se pôde dar aquele erro de transmissão? Eu ignoro, mas talvez o erro tivesse sido retificado se eu houvesse pensado em pedir a revisão de todos os pormenores por mim escritos. É quase supérfluo advertir que eu não tinha a menor ideia da hora e do dia em que a minha amiga partira e nem sombra de suspeita sobre o deplorável incidente de que ela fora vítima. O fato exposto não cede, em valor teórico, ao precedente,
Porque na aventura sucedida a correspondente espiritual de William Stead, fica mais claro do que nunca que em semelhante circunstância não podia tratar-se de informações colhidas por Stead na subconsciência da senhorita Summers e depois reorganizadas de modo a representarem uma falsa personificação da mesma, dando-lhe as informações mediunicamente, mas que, ao contrário, tratava-se de uma conversa verdadeira e própria entre duas personalidades espirituais subconscientes. O erro de transmissão, interpolado curiosamente no meio de tantas particularidades verídicas, não diminui, de modo algum, a importância teórica do fato. Tal erro, provavelmente, é consequência de um instante fugaz de interferência subconsciente. Não nos devemos esquecer de que o estado de recepção mediúnica é uma condição passiva e instável do espírito humano, a qual tem afinidade, por natureza, com outra condição passiva e instável do próprio espírito, que é o estado onírico, isto é, o reino dos sonhos. Daí a extrema facilidade com que nas comunicações mediúnicas, sejam de vivos ou de mortos, tais elementos de sonho se interpolam nas comunicações verídicas e constituam sempre o grande obstáculo a que numerosos pesquisadores decidam aderir à hipótese espírita. Para muitos desses investigadores, uma autêntica personalidade de morto nunca deveria enganar-se ao transmitir o nome de um seu parente próximo ou no fato de referir-se a alguma particularidade saliente de sua própria existência terrena. Tal afirmação, aparentemente irracional e incontestável, na realidade é completamente errada porque não se levam em conta as imperfeições inerentes ao instrumento onírico subconsciente de que se servem os mortos para se comunicarem com os vivos, instrumento que requer uma passividade absoluta da mente do médium, passividade em perpétua condição de equilíbrio instável, com frequentes infrações e irrupções ora oníricas, ora sonambúlicas, ora autossugestivas, às quais devem ser imputados os erros, as contradições e as imperfeições que são encontradas em muitas comunicações de mortos. De tal ponto de vista, os erros, em tudo idênticos aos que se encontram nas comunicações de vivos, são preciosíssimos pela sua eloquência demonstrativa em favor da tese sustentada. De sorte que, com base no caso exposto, devemos inferir que o fato de o erro haver se interpolado no meio de tantas informações verídicas não impede que fique demonstrado que o complexo orgânico das mesmas informações seja de origem extrínseca, ou mais precisamente, a manifestação mediúnica de um vivo. Assim, os mesmos erros, quando se verificam nos casos de identificação espírita, não podem impedir que o complexo orgânico das informações verídicas fornecidas demonstrem a origem extrínseca das mesmas informações, ou mais precisamente, a sua natureza de manifestações mediúnicas de mortos. O tema é teoricamente muito importante e merece que se relatem outros erros de transmissão ocorridos nas experiências em exame. Stead as relata em sua revista e Myers as recolhe em seu trabalho publicado nos Proceedings of the SPR. Vol. 9. Pags. 56 a 57. Conta Stead, contudo, por 2 ou 3 vezes interpolaram-se nas comunicações erros curiosos. Teoricamente, esses erros são tão importantes como as mensagens corretas. O primeiro erro ocorrido com a senhorita Summers foi a sua afirmativa de ter ido fazer um passeio no Regent Park, quando, na realidade, ela não havia saído de casa. Eu não saberia dizer de que modo se teria dado essa transmissão falsa. Penso, porém, que houve de minha parte a suposição de que a senhorita Summers iria ao parque. Todavia, mesmo que assim fosse, fica sempre certo de que houve uma transmissão falsa. Em outra ocasião, deu-se um erro muito mais relevante. Eu me encontrava em Redcar e a minha mão transcreveu o diálogo que a senhorita Summers teria tido com certa pessoa que ela citou. Tratar-se-ia de uma entrevista degenerada em disputa e foi-me transmitida uma parte do vivíssimo diálogo verificado. Quando me encontrei com a senhorita Summers, confrontamos as notas que havíamos tomado e observei, com grande surpresa, que embora ela houvesse visitado naquele dia a pessoa indicada, a entrevista que se transformou em discussão absolutamente não foi com ela, nem com a pessoa que visitara, mas com uma amiga da senhorita Summers e outro interlocutor. Essa amiga da senhorita Summers fora a casa desta e lhe contara, com viva emoção, o doloroso incidente de que fora vítima e a minha mãe transcrever essa narrativa, exagerando-lhe a importância, e isso a uma distância de 350 milhas. Eu não conhecia pessoalmente a amiga da senhorita Summers, de modo que esta última ficou profundamente surpresa ao ver que a questão com a sua amiga fora transmitida com seu próprio nome e havia sido interpolada em sua conversa a verdadeira com outra pessoa de negócios. Assim relatou Stead.
O primeiro caso de transmissão errada, por ele narrado, não precisa ser discutido, pois muito provavelmente a causa que lhe atribui Stead é a verdadeira. Quanto ao segundo é, indubitavelmente, bem extraordinário, fora do comum e enigmático. De qualquer modo, faz-lhe lembrar outro erro que já discutimos nos comentários ao caso 10, em que o príncipe de Wittgenstein, desejando entrar em relação psíquica com a sua correspondente espiritual, orientou o seu próprio pensamento para a residência dela. Como, porém, a referida senhora se achava longe da casa, enquanto na mesma dormia a irmã, isto fez com que o príncipe, por efeito de afinidade psíquica entre as duas irmãs, entrasse em relação com a que se achava no mesmo ambiente. Seguiu-se daí que esta narrou ao príncipe um incidente de baile com ela própria acontecido, como, porém, ele acreditava achar-se em relação com a pessoa conhecida. Verificou-se uma interferência por autossugestão que levou a mão do sensitivo a afirmar erradamente a mensagem com o nome da irmã que ele julgava estar presente. Pois bem, tudo concorre para fazer-nos supor que igual interferência se tenha dado no caso de Stead. Do mesmo modo, se poderia inferir que o pensamento deste, achando-se dirigido para a residência de sua correspondente espiritual no instante em que esta conversava com a amiga e lhe contava com viva emoção os pormenores de sua questão, tivesse como consequência haver o estado emocional da amiga influído nas condições de relação psíquica que naquele momento existiam entre a senhorita Summers e Stead, determinando uma perturbação correspondente na transmissão da mensagem em curso. Esta mensagem, depois de ter sido começada normalmente com uma informação da senhorita Summers sobre o resultado de uma entrevista comercial que tivera com o senhor que ela então nomeava, inesperadamente se modificara, enquanto que as ondas hertzianas da telegrafia sem fio, pelas quais as suas personalidades espirituais estavam conversando, foram dominadas por outras ondas hertzianas mais poderosas que haviam chegado a sintonizar-se com as primeiras, por efeito da coexistência, no mesmo ambiente, das amigas em conversa, de sorte que esse segundo sistema de ondas hertzianas, com as notícias da disputa, se sobrepôs ao primeiro sistema com o qual se amoldou e confundiu. Relato, finalmente, um episódio muito complexo, narrado pela senhorita Godrich Freyer, que foi editora, com Stead, da revista Tiburderland. Como se sabe, ela era sensitiva, dotada, de modo excepcional, da faculdade de visão no cristal e as suas narrações sobre o assunto, publicadas nos Proceedings of TSPR, podem ser consideradas como clássicas na literatura do gênero, tanto pelo valor intrínseco dos episódios narrados quanto pelo vigor científico com que são expostos e detalhados. Em sua conferência na London Spiritualist Alliance, publicada na Leeds, 1895, 13 e 30 de abril, conta ela. O Sr. Stead mostrava-me, algumas vezes, longas mensagens que pareciam provindas de mim e que se referiam a incidentes particulares, verídicos, de que porém eu não tinha consciência de lhe haver transmitido mediunicamente coisa alguma, mensagens que talvez emanassem do subconsciente, de cujas ações não sou propriamente responsável. Pensei, portanto, que se o meu subconsciente possuía a faculdade de transmitir aos outros mensagens particulares, deveria poder referir o conteúdo de tais mensagens à minha consciência por meio da visão no cristal. Combinei, pois, com o Sr. Stead, que ele me avisasse quando houvesse recebido qualquer comunicação minha, a fim de que eu olhasse no cristal e pudesse verificar se o meu eu subconsciente teria alguma coisa a dizer também a mim. Algum tempo depois, o Sr. Stead me disse que havia recebido o relatório de uma viagem que meu eu subconsciente dizia ter feito para visitar certa pessoa. Apressei-me, portanto, a controlar a verdade do fato por meio da visão no cristal, onde vi a imagem da senhora Piper sentada numa poltrona, vestida com um penteador leve e aparentando um aspecto de cansada e doente. Deve-se notar, a propósito, que durante a sua permanência na Inglaterra, a senhora Piper usava habitualmente vestidos pretos e mostrava-se de excelente saúde. Voltei-me para o Sr. Stead, dizendo, supondo que a minha visita seria a senhora Piper. Justamente isto, respondeu ele. Fixei de novo a bola de cristal e vi imensa extensão de água, na qual flutuavam enormes massas de gelo, visão que também coincidia com a mensagem mediúnica recebida pelo Sr. Stead, que, afinal, ele me entregou para que a lesse. Contava-se nela que o meu corpo psíquico atravessara o oceano, encontrando enormes massas de gelo, que havia ido a Boston visitar a senhora Piper, que a tinha visto com prazer, que a encontrara sozinha ou, mais precisamente, em companhia de um grande gato preto.
Observo que a visão no cristal não me havia mostrado traço algum do gato. Achando o caso muito interessante, escrevi ao Dr. Odgson, nos Estados Unidos, perguntando-lhe se a Sra. Piper teria consciência de me haver visto recentemente. O Dr. Odgson me respondeu que a Sra. Piper me havia visto recentemente em uma visão e justamente no momento em que eu ia tomar um carro, tendo nas mãos uma bolsa verde, bordada de flores. Depois, num quadro sucessivo, me havia visto descer em frente de um grande edifício. Além disso, o Dr. Odgson confirmava que naquele dia a Sra. Piper estava vestida com um leve penteador e que tinha um aspecto de doente e cansada. Acrescentava, finalmente, que nos últimos dias ela pensara muito na mísera sorte de um grande gato preto que morrera em condições bem penosas. Ora, é verdade que eu frequentemente saía de carro e também é verdade que a maior parte das vezes saltava defronte de um grande edifício. Estas coincidências são muito probantes, mas a melhor prova é fornecida pela bolsa verde bordada de flores que eu levava. No começo do inverno, acontecia muitas vezes que eu tinha de sair com muitos cartões, por isso recorri ao uso de uma bolsa, que era justamente verde e bordada de flores. Parece-me que este acervo de circunstâncias, considerado no total, se torna interessante e digno de reflexão. Temos aqui um conjunto de fatos que não pretendo explicar. O que acabo de narrar passou pela mente de 3 pessoas e abriu caminho em 3 cérebros. É um enredo emaranhado e difícil. Também é verdade que naquela época o porto de Boston estava bloqueado pelos gelos e a temperatura era extremamente fria. Tudo isso exemplifica o modo pelo qual os fatos podem ser transmitidos. Esta é a narração da senhorita Goodrich, na qual a alternância dos incidentes parece realmente complexa e intrincada. Convirá, portanto, esclarecê-los, alinhando-os em ordem sucessiva. Em primeiro lugar, nota-se que a senhorita Goodrich, dotada de faculdades mediúnicas pouco comuns, teve certa noite de submeter-se a um fenômeno de clarividência no espaço, ou de bilocação, em que a sua personalidade espiritual subconsciente entrou em relação, da Inglaterra à América do Norte, com a personalidade subconsciente da médium Sra. Piper, que lhe era desconhecida. Nota-se, em segundo lugar, que numa experiência mediúnica entre vivos, tentada por William Stead com a senhorita Goodrich, esta transmitiu sumariamente ao primeiro a narrativa do episódio exposto, cujos pormenores correspondiam à verdade, salvo um único em que afirmava a presença de um grande gato em companhia da Sra. Piper, quando na realidade não se tratava de um gato vivo, e sim, de uma projeção do pensamento da Sra. Piper, que naquele momento pensava na infeliz sorte de um grande gato preto, morto pouco antes. Em terceiro lugar, que a médium, Sra. Piper, interrogada pelo Dr. Odgson, contou que tivera a visão da senhorita Goodrich, dando provas de minúcias que demonstravam a veracidade da visão da mesma, conquanto demonstrasse também que as circunstâncias de lugar e tempo não coincidiam com a visão da outra sensitiva. E, finalmente, que a senhorita Goodrich Freire, desejando saber se a sua própria personalidade subconsciente seria capaz de informá-la acerca do conteúdo das mensagens por ela transmitidas a William Stead, pensou em empregar, para esse fim, as suas faculdades de visão no cristal, tentando a experiência antes de conhecer o conteúdo da comunicação recebida em seu nome pelo Sr. Stead. Dita experiência foi coroada de pleno êxito, porque apareceram no cristal as imagens verídicas do oceano obstruído por massas de gelo e da Sra. Piper vestida com um penteador, sentada em uma poltrona, com aspecto de cansada e doente, mas não apareceu a imagem do gato preto. Como se vê, o caso é teoricamente de grande interesse, pois que se trata de um fenômeno tríplice de comunicações mediúnicas entre vivos. A primeira é comunicação em forma de visão clarividente ou de bilocação entre a senhorita Goodrich Freire e a Sra. Piper. A segunda, ainda em forma de visão clarividente entre a Sra. Piper e a senhorita Goodrich Freire. E a terceira vez, por meio da psicografia, entre a Sra. Goodrich Freire e William Stead. Pela experiência da visão no cristal, a senhorita Goodrich Freire propunha-se a entrar em relação com a sua própria subconsciência e, assim, certificar-se se os conhecimentos obtidos mediunicamente por William Stead a seu respeito eram efetivamente devidos à ação voluntária de sua personalidade subconsciente ou se, ao contrário, eram consequência de um momento de clarividência telepática por parte de Stead. No primeiro caso, a subconsciência dela deveria mostrar-se informada a respeito da mensagem transmitida e, no segundo, deveria ignorá-la. Como se viu,
A experiência demonstrou que a subconsciência da sensitiva estava perfeitamente informada sobre o conteúdo da mensagem recebida por Stead, o que lhe dá muita força em favor da tese aqui sustentada. É, portanto, lamentável que Stead houvesse assistido à experiência, porque a sua presença enfraqueceu o valor da prova, tornando legítima a objeção de uma possível transmissão do seu pensamento à sensitiva. Contudo, noto que se tratasse de transmissão de pensamento, a visão que apareceu no cristal representando a senhora Piper sentada em uma poltrona, vestida com um penteador e com ar de cansada e doente, deveria completar-se com o aparecimento do gato citado na mensagem de Stead, mas o gato não apareceu no quadro visto nele. Teoricamente, isto é importante, porque, na hipótese da origem genuinamente subconsciente das imagens vistas no cristal, o gato não deveria ter aparecido porque, na realidade, tratava-se de um erro de transmissão, em que a imagem-pensamento que naquele instante afligia a alma da senhora Piper fora traduzida erroneamente pela imagem concreta de um gato vivo. E, ao contrário, a mesma imagem deveria ter aparecido no cristal se tratasse de um fenômeno de transmissão do pensamento de Stead, visto que na mensagem por ele recebido o gato era citado como realmente existindo. Baseando-se neste pormenor, deve-se concluir que o episódio em exame não é explicável pela hipótese da transmissão do pensamento. Faço ponto na ampla enumeração de experiências de William Stead, em que perseverou muitos anos, não com o propósito de indagar a fundo as manifestações dos vivos, e sim com o fim de empregá-las utilmente, como se houvesse se servido do telefone. Do ponto de vista metapsíquico, tal sistema de comunicações supranormais lhe eram familiares até o ponto em que os fenômenos não o interessavam em si, mas quando havia erros de transmissão para estudar as suas causas. E, a propósito, escrevia: estou tão habituado a usar minhas faculdades para as necessidades ordinárias da vida, em seu aspecto civil, que uma comunicação verídica é para mim natural. O que me interessa são os erros de transmissão, porque põem à prova o meu discernimento. É supérfluo acrescentar que com os outros pesquisadores acontece o mesmo, pois os fenômenos de tal natureza dizem quanto falta a saber sobre os poderes ocultos do espírito humano. Ademais, prestam-se os ditos erros a corrigir a tendência de muitos pesquisadores espiritualistas, propensos a considerar as comunicações mediúnicas como funções dos espíritos desencarnados, como se o homem não fosse espírito até depois de sua morte. Finalmente, confirmo meu ponto de vista de que, para resolver o grande problema da sobrevivência do espírito humano desencarnado, o melhor método é o de estudar os poderes do espírito humano encarnado. Na base de tal critério, temos podido afirmar que o estudo dos episódios pertencentes ao presente subgrupo, nos quais as comunicações mediúnicas entre vivos são obtidas por expressa vontade do médium, episódios que aparentemente subministravam bom argumento aos contraditores da hipótese espírita, se volta contra o dito argumento, demonstrando que em tais circunstâncias, longe de tratar-se de um fenômeno de clarividência telepática ou de telestesia, trata-se de verdadeiras conversas entre duas personalidades espirituais subconscientes. Tal demonstração altera completamente os termos do problema, transformando as comunicações mediúnicas entre vivos em excelentes provas a favor da genuinidade das comunicações mediúnicas dos mortos, pois que, com uma investigação profunda das manifestações dos vivos, demonstram que não existem faculdades subconscientes capazes de selecionar à distância detalhes na subconsciência de outrem, e menos ainda de fazê-lo sem limites de tempo, espaço e condição, porém que, ficando demonstrado, nas comunicações dos vivos, que são eles mesmos que comunicam os seus dados pessoais para identificar-se, então se deve reconhecer que, em iguais casos com os mortos, são eles próprios que proporcionam os detalhes de sua identificação e não o médium, no exercício de suas faculdades supranormais, quem os capta e os seleciona onde quer que seja. De outro ponto de vista, poder-me-iam objetar que o fato em si, de que as comunicações mediúnicas entre vivos se realizam em forma de conversa entre duas personalidades subconscientes, não exclui que os médiuns possam igualmente obter de terceira pessoa afastada, da mesma forma, os detalhes do que subministram em nome do pretenso espírito do morto, objeção que parece legítima, porém que praticamente não se conta, pois não existem experiências que a confirmem. Na realidade, a escrita automática proporciona unicamente exemplos de personalidades de vivos que se expressam na primeira pessoa, com detalhes pessoais. É certo que isto não inclui a possibilidade teórica de interrogar as mesmas até sobre dados de terceiras pessoas,
vivas ou mortas, porém é igualmente em tais condições que o automatismo psicográfico, enquanto é automatismo, deveria transmitir inevitavelmente as respostas obtidas da personalidade informadora do vivo distante, como ocorre em todos os exemplos citados e, em consequência, apontar a origem telenésica dos citados episódios de identificação espírita. Uma vez demonstrado que as comunicações mediúnicas entre vivos consistem em conversas entre duas personalidades espirituais subconscientes, fica inutilizada a melhor arma dos adversários. Isto assentado, força é concluir que, nas comunicações mediúnicas de que se trata existem três categorias bem distintas. A primeira